Oi, boa tarde. Eu sou o Henrique e vou apresentar o nosso trabalho de TCC, que se chama Safe Rest Residenciais para Melhor Idade em Poucos Toques. Eu sou o Henrique e eu participei do front-end e do back-end e sou responsável pelas mídias sociais do nosso projeto. Boa tarde, eu sou a Rafaela, eu fiquei responsável pela parte escrita, pelo design e é isso. Eu sou o João Guilherme e eu fiquei responsável pelo front-end. Eu sou Rafael Pereira, fiquei responsável pelo back-end e o banco de dados. Eu me chamo Guilherme Santos, eu fiquei com a parte de pesquisa de artigos acadêmicos, pesquisa de campo e tenho uma participação na parte escrita. Eu sou o Cauã e eu fiquei responsável pelas pesquisas pelo formulário. Oi, eu sou o Diego, fiquei responsável pelas pesquisas e ajudei um pouco no campus. Eu sou o Luiz, eu fiquei responsável pela pesquisa de campo e pela parte escrita. Boa tarde, eu sou o Vinícius e fiquei responsável pelos questionários e análises de dados. Boa tarde, eu sou o Kaique, eu fiquei responsável pelo design do site, a parte visual e as mídias sociais. Nossa introdução, o SafeRest, nosso site, ele foi criado voltado a atender a demanda que as pessoas têm de necessidade de encontrar asilos e casas de repouso, os residenciais. E nós criamos o site visando isso e pensando em desenvolver diferentes parâmetros para as pessoas filtrarem, procurarem, pesquisarem os melhores sites, as melhores casas de repouso e asilos, para colocarem seus familiares, pessoas próximas e entes queridos no geral. Agora eu vou falar um pouco sobre a problematização. Atualmente, na capital de São Paulo, existe 1,2 mil idosos com 65 anos. Mas, em compensação, não em tanto em compensação, mas em asilos existem existe 1,2 mil asilos em São Paulo e 2 milhões de idosos com 65 anos. Então, a discrepância é muito grande. Tipo, se eu pegasse pelo menos 5% desses idosos fosse para asilos, não teria em São Paulo tanto. Desculpa, gente, tô nervoso. É uma discrepância, como eu falei, muito grande e a gente desenvolveu esse site para isso, para poder ter uma procura maior, para que vocês tenham uma procura maior, para que tenha base também, porque se vocês fossem pesquisar asilos livres, sem auxílio e base na internet, vocês não teriam nada, vocês mal encontrariam algo. Então a gente foi pensando nisso e a gente desenvolveu o nosso site. Eu vou apresentar por que a gente fez isso. Com a falta de projetos semelhantes no mercado, na internet, inspirou nosso desenvolvimento no site, que a gente busca atender famílias residenciais da melhor forma possível. Facilitar a busca e hospedagem de residenciais confiáveis, quebrar estigmas da sociedade em relação a casas de repouso e ajudar empresas juntamente a famílias são as áreas principais que o SafeRest busca realizar. Os nossos objetivos. O objetivo geral é criar um site que possa atender essa demanda de buscar acomodações para idosos e pessoas na melhor idade, em geral. Os nossos objetivos específicos agora seria compreender as concepções de massa a respeito das casas de repouso através dos nossos questionários, formulários, das nossas entrevistas. Nós procuramos compreender o que as pessoas pensavam disso, identificar as principais dificuldades e obstáculos na busca para um novo lar, adotando as entrevistas, sendo ela do próprio público-alvo, que seria os cuidadores, as pessoas que têm pessoas na melhor idade em casa e também com os próprios idosos. E também nós procuramos adotar as principais linguagens, softwares de desenvolvimento, a fim de manter um site tecnológico atualizado, sem muitos bugs, sem muito problema no geral. Agora eu vou falar sobre o referencial teórico. Nosso referencial
teórico, para quem não sabe. É basicamente a fundamentação da pesquisa do nosso TCC. Seria como que a gente... Enfim, calma, tô nervosa. Quando você vai criar um trabalho, quando você vai criar um projeto, você precisa saber quais são as necessidades dos nossos clientes. Sabendo isso, a gente fez vários formulários, fizemos pesquisas, e durante as nossas pesquisas a gente percebeu que a maioria das pessoas que nós entrevistamos, elas têm uma ideia muito errada sobre os asilos, né? Porque quando a gente for ler artigo, temos notícias sobre... mais de 50% das pessoas entrevistadas, elas não concordam com a ideia de estar em asilos. Por quê? Porque 60% da população idosa já sofreu algum tipo de maus tratos, seja da família ou seja nesses casos de repouso. Então, a gente vê o asilo como não necessário. Porque muitas pessoas que chegam numa idade mais avançada, elas precisam de um cuidado maior. E nem sempre a família pode dar esse suporte. Então, a gente, conforme a gente foi construindo o nosso site, a gente quer passar a ideia de um lugar que seja seguro, um lugar que tenha estrutura para você estar lá. Então, pode passar. Agora, um pouco das opiniões das pessoas que foram entrevistadas. Durante o nosso projeto, realizamos pesquisas e entrevistas e mais de 100 pessoas responderam. De modo geral, a maioria das pessoas idosas e adultas entrevistadas já tiveram experiência com residenciais, porém a maioria acha necessário o nosso projeto, mostrando um grau de insegurança em relação às residências para a terceira idade. Bom, aqui os gráficos, eles basicamente sobre perguntas de se as pessoas têm ou conhecem alguém que tem algum parente na maior idade que necessita de supervisão, e se essas pessoas cogitariam a ideia de colocar, né, esses parentes em um residencial, para os verbos. Agora eu vou falar sobre a metodologia. A metodologia utilizada por nós foi de caráter quantitativo e qualitativo. A gente utilizou de pesquisas de artigos acadêmicos, a gente fez pesquisa de campo, que é as entrevistas, e a gente teve instrumentos que processos de questionários e artigos e livros. Isso foi a nossa base de metodologia que a gente utilizou. A gente fez pesquisas acadêmicas como da USP, e a pesquisa de campos a gente foi até alguns asilos fazer isso. Aqui é o nosso modelo de negócios, que basicamente é o nosso mural de estratégias de como a gente vai continuar o desenvolvimento do nosso site. Eu vou falar sobre a proposta de valores. O nosso site foi criado com a intenção de poder facilitar o procuramento dessas casas de repouso. E, como vocês vão poder ver mais tarde, tem um sistema de avaliação que a gente desenvolveu, que você só pode avaliar depois que você já marcou a hospedagem, e você pode ter a sua experiência com o asilo que você hospedou, e você pode mudar a sua avaliação dentro do site se você não gostou ou quer deixar algum tipo de comentário. Bom, qual que é o nosso segmento de mercado? Principalmente os cuidadores ou os familiares desses idosos, pessoas da melhor idade, né? Não que as pessoas da melhor idade não possam usar nosso site, já que ele vai ser interativo e simples de se usar, para que qualquer pessoa possa utilizar. E os nossos canais de comunicação para se comunicar com essas pessoas vão ser principalmente o Twitter, o Instagram e o Facebook. As ferramentas que são fundamentais para o funcionamento do nosso projeto são o HTML, o PHP, o JavaScript, o Figma, o VS Code, o Photoshop, o Illustrator da Adobe, o Canvas, as bibliotecas do JavaScript, como o Ionic, o Slick.js, o Monte Ellison,
as fontes do Google também, os diagramas do Drauio, o servidor Champ, o Outlook da Microsoft, o CSS e o MySQL. Com essas ferramentas a gente pode realizar as atividades chaves do nosso projeto, que são o desenvolvimento, análise de dados, a relação com os usuários, a divulgação e marketing e a venda do produto. Os parceiros chaves, que são as pessoas e entidades que vão contribuir para o nosso projeto, serão as empresas residenciais. Estrutura de custos, sistema de anúncio, hora técnica de equipe, manutenção e equipamentos. Fontes de renda, anúncio e taxas que os residenciais terão que pagar. A monetização será de 2% para 3 primeiras mensalidades dos residenciais, facilitando as reservas. Aqui eu vou falar brevemente da nossa identidade visual, que ela foi adotada pensando no conforto popular, na acessibilidade, principalmente para pessoas de melhor idade e essas pessoas mais adultas que acessarem o nosso site. Nós pensamos em toda a paleta, todas as cores, todos os elementos, pensando nessas pessoas. Pode passar. Aqui nossa paleta de cores. Tem como pegar isso rapidinho que fica uma melhor visualização aqui. Aqui as nossas paletas de cores. A gente adotou um azul escuro que está presente nos slides, em grande parte do site, que ele transmite confiança, segurança. Esse azul mais claro, que não dá para ver muito aqui, mas ele é um azul bem claro, que ele transmite a tranquilidade, relaxamento. O branco, que está presente em grande parte do site também, ele representa certa leveza, assim. Esse verde, que ele apresenta algo mais compassivo, assim, seriam as cores secundárias. Esse verde mais escuro que ele apresenta a questão da saúde. Aqui a nossa logo, que também pode se ver no banner. Deixa eu só mostrar aqui para o pessoal da banca, que ela foi adotada com elementos também que buscam deixar o nosso site meio único, assim, o coração, que é um elemento que representa o amor, o carinho, o cuidado. O elemento negativo aqui da Casa Tia Pouso, do residencial, que seriam nossos parceiros, e as duas pessoas da melhor idade aqui, que seria o nosso público-alvo, basicamente. Nossa tipografia, a nossa logotipo e grande parte dos textos do site estão no Montserrat. E aqui na tipografia a gente quis brincar um pouco com uma casinha no lugar do A, que seria em referência aos nossos residenciais também. Aqui as nossas mídias sociais, aqui a gente fez esses mockups para vocês verem. Elas existem, elas estão com posts e vão ser cada vez mais atualizadas frequentemente. E os posts eles detalham o nosso projeto para o público-alvo e tal, tipo, para as pessoas que estariam mais à procura dos nossos clientes, não os residenciais em si. E se vocês quiserem, vocês podem procurar CFWest 2022, podem buscar que existe e será constantemente atualizado. Agora eu vou concluir o nosso trabalho de TCC, dizendo que o nosso trabalho ele foi totalmente pensado para a inclusão dessas pessoas que foram tão rejeitadas e excluídas pela sociedade, porque o nosso trabalho ele foi desenvolvido também por ser uma plataforma que não existe no mercado. Nós não temos um site onde tem essa interação, onde tem esse filtro de preço, que muitas vezes as pessoas não têm condições de pagar por causa de repouso, às vezes é por localidade, ou até mesmo por medo, né, das pessoas serem maltratadas. Então, por isso que nós temos a parte de avaliações das pessoas que já estão lá, né, essa parte é especificamente das pessoas mais idosas, né, tipo, eu vivo aqui, enfim. E também o nosso site, ele é bem interativo, ele foi muito difícil, mas a gente conseguiu concluir ele. A gente agradece o auxílio do nosso professor, pelas críticas da banca anterior, que a gente conseguiu arrumar algumas coisas, tanto na parte do design, do front-end. E a gente espera que vocês gostem. E é isso. Obrigada.
a logo, onde o Kaique falou que tem o coração, né, para representar o amor, a tipografia que é diferente, e aqui é a nossa tela de início, onde tem um elemento de parallax, e mostra basicamente o nosso objetivo, mostra que o nosso site é gratuito e acessível para todas as pessoas, e aqui um botão de acessar os residenciais. Aqui, os residenciais, que são os asilos, mostrado em cards, onde se você clicar em ver mais, vai ter a descrição inteira do asilo. Se você clicar no Google Maps, ele vai aparecer a localização do asilo realmente. E tem uns filtros que o Rafael vai explicar melhor, que ele que foi ele que fez o back-end, né, do site e fez essa parte. Ali tem o Sobre Nós, que mostra quem somos, o que fizemos, como começou o nosso projeto, e a nossa equipe e o que cada um fez. Aí tem uma página sobre contato, onde os usuários podem comentar sobre o que eles querem de melhora no nosso site, um número fictício de WhatsApp, um Instagram. Se clicar no link, ele realmente vai entrar no nosso Instagram e no nosso Twitter. Tem os posts. Pode voltar para o site. E descendo tem um rodapé e um mapa onde que nós estamos localizados, né? Que é Tec Albert Einstein, que foi onde a gente fez o projeto inteiro. E tem aqui uma coisa que está em desenvolvimento, que é, se você tem uma residência e quer cadastrá-la, acesse aqui. Clicando no botão, a pessoa vai colocar o nome da residência, vai colocar o e-mail dela e colocar uma mensagem. Aí ela iria enviar e mandaria um e-mail para nós. Ali tem um search que você pesquisando é funcional, realmente, se você colocar o nome da casa vai aparecer. E as notas que realmente são avaliações do site, que elas são uma média de avaliações, né? Tipo, se você tem muitas médias 5 estrelas, seu asilo vai ter 5 estrelas, se tiver mais ou menos vai ter 4,5, enfim. E ali tem a parte do usuário, que o Rafael vai explicar melhor para vocês. Bom, para fazer a conexão do back-end com o banco de dados, a gente usou o PDO e a gente criou um sistema de login, onde o usuário tem que informar o seu nome, o seu CPF, o e-mail, a senha e confirmar a senha. Todos esses campos de input, eles foram validados. A gente criou validação do CPF, para o e-mail, todos eles já foram cadastrados, porque não pode ter CPF repetido. E ao logar, você vai ter a tela de login também. Da própria validação do campo de input. Ele mostra o cerco. E aparece a tela de login para o usuário cadastrado. Quando o cadastrado, ele pode redefinir a sua senha, se voltar para essa página. E também ele pode recuperar a senha, caso ele esqueceu as funcionalidades. Após logado, o usuário vai ter 3 funções habilitadas, que é os filtros, comentários e avaliação. Os filtros ele pode, como o próprio nome diz, filtrar para casos que ele mais precisa, caso de avaliação e por região. Eles funcionam em conjunto ou separados também. Esse botão é para filtros também, se o usuário quiser voltar para aquela página inicial, sem a utilização dos filtros. No Ver Mais ele pode avaliar, agora que ele já está cadastrado, e ele também pode fazer os comentários mais abaixo. É isso, com a parte melhor. Basicamente, agora o João vai apresentar que
Na outra apresentação, como o outro grupo já disse, a gente tem um computador no nosso bolso, que é o celular. Então a gente pensou, por que não fazer um site para celular também? Já que a maioria dos usuários usam ele hoje em dia, e não o computador. E o João vai falar mais sobre isso. Eu coloquei para mostrar como se fosse um Galaxy S8, só para fins de demonstração. Que quando você clica no botão ali em cima, vai abrir o que é o header anterior, que tem todos os links ali, pode fechar. E o site está todo responsivo, mobile friendly, né, para ficar bem visível, para quem tiver mobile. Clica, vai nas residências. Aí também pode abrir o menu também. Aí está a barra de pesquisa, que está funcional, tudo normal. O filtro funciona normal também. Quando você clica fora do... fecha para ficar dinâmico para o usuário. E é isso, é basicamente isso. Clica em ver mais dos asilos, das casas de repouso. As imagens vão passando. Não teve como ficar maior a imagem, senão ela ficava muito feia e quebrada. Né? Assim, pelo menos o usuário consegue ver como é a foto mesmo e consegue avaliar, como já foi explicado anteriormente, normal. Pode comentar alguma coisa aí. Aí, todas as páginas estão responsivas, você pode ir para qualquer página aí. E é isso. Pode perguntar. O João vai mostrando as outras páginas, mas basicamente é isso o nosso site. A gente queria agradecer, eu acho que eu não falo só por mim, mas por todos do grupo, que a gente quer agradecer ao professor orientador e a todos que ajudaram nesse projeto, e principalmente aos familiares que estão participando aqui, né? E a todos que vieram e assistiram a nossa apresentação. Então... Pode perguntar, professor? Pode perguntar. Pode. As avaliações ficam visíveis para outros usuários também? Então, a média de avaliações, quando você vai avaliando, vamos supor que essa aqui tenha várias avaliações de uma estrela só. Aqui, consequentemente, vai mudando para uma estrela, né? Aí, tipo, vai ser a média de avaliações, que já vai mostrar diretamente. Então, mas aí ela vai descendo a classificação dela, mas a gente consegue visualizar a avaliação que é feita no site. Sim. Beleza, é isso que eu queria saber. Obrigada. Então, é basicamente isso. Mais alguma pergunta? Se não tiver, foi essa a nossa apresentação. Obrigado por verem e é isso. E aí, gente, tudo bem? Pessoal, algumas pessoas acham ruim, né, quando a gente leva uma crítica, né? Eu lembro que vocês apresentaram a pré-banca, estava bem diferente do que vocês apresentaram hoje. Tá? A minha visão, eu acho que vocês conseguiram unir o negócio com a tecnologia, com o curso que vocês estão fazendo. Eu achei isso daí bem completo, eu achei o trabalho de vocês bem completo. Eu gostei da visualização, as cores também vocês mudaram algumas coisas, né? Deu para ver que deu uma outra cara no trabalho de vocês. Eu não tenho muito o que comentar porque eu teria para comentar na pré-banca, acho que vocês já atenderam aqueles requisitos, né, que a gente já tinha conversado. A questão da apresentação é isso mesmo, né? Conforme a gente vai apresentando, a gente vai tendo mais fluência na apresentação, tá? Não se preocupem quanto a isso. Mas o trabalho de vocês eu achei bem interessante, bem completo. Parabéns. Oi, boa tarde, pessoal. Parabéns, gostei muito do tema, foge do lugar comum, né? Olhando, né? Além da juventude, que um dia vocês também serão idosos, pensar no amanhã, já cuidando de quem está lá hoje.
Parabéns, excelente tema. Eu coloquei aqui, só fiz uma parabéns também por conta dos carrosséis que vocês incluíram, dos efeitos, a gente já me explicou, ficou bem dinâmico naquele site cansativo, né? Então tem bastante dinâmica no site, cuidado com o layout, com as bordas, né? Então com o design, cuidado com o design, tá show. Né? Existe um equilíbrio das imagens com as formas, né? Que acompanha todo o design, está bem bacana. Outra coisa eu coloquei aqui sobre o modelo de negócios, vocês colocaram como canais só as redes sociais. O site de vocês também se inclui, porque tem um Fale Conosco lá, tá? Então, o site de vocês é canal tanto para entrega, como é canal de relacionamento, tá? Então, um instrumento, por ser na web, vocês terem o Fale Conosco, canal com o cliente, com relacionamentos. Por vocês manterem o negócio na web, é um canal de entrega, tá? Então, vale colocar lá. Outra coisa que eu poria, né? Porque aí as imagens que vocês colocaram aí são de idosos assim, mais fragilizados, digamos assim, que dependem de cuidados de outras pessoas. Vocês veem nas propagandas da TV que hoje tem esses residenciais para aqueles idosos de melhor idade, descolados, saudáveis, esportistas, viajantes, que preferem morar numa comunidade dessas do que ter uma casa para ele tomar conta. Ele se sente mais seguro, né? Às vezes mora sozinho, se sente mais seguro de sair e quando voltar ter sua casa organizada, não sei o quê, porque tem esses residenciais hoje em dia, né? Eu incluiria, porque seria uma sacada assim, olha, nós não estamos falando só das pessoas que têm necessidades de cuidados especiais. Nós estamos falando daquelas pessoas que querem viver em uma comunidade de pessoas da mesma idade, coisa e tal. Aí vocês incluem mais esses novos modelos que tem por aí, tá bom? Mas a ideia é super legal. Parabéns a todos. Boa tarde, grupo. Peço desculpas aí pelo atraso, estava com outra turma. Terça-feira eu tenho aula para o curso, então a gente se dividiu, eu me dividi. Eu tive a oportunidade de ver o trabalho de vocês há uns 15 dias, Eu e a professora Tucci, a gente coincidentemente foi atrás, eu falei para vocês que eu fui atrás de um serviço desse. Eu fiquei muito surpresa de saber que o grupo da ETEC estava fazendo justamente aquilo que eu estava procurando, né? Eu fiquei dias procurando, um por um. Eu não encontrei um lugar que a gente conseguisse ver vários, né? Fizesse um comparativo. Né? E aí, já há 2 semanas atrás, vocês já estavam com essa ideia que eu achei fantástica. Eu senti muita falta disso, de verdade. Acho que vocês têm campo aí para colocar essa ideia para frente, se quiser. Não tem, tá? Só para vocês terem uma ideia, o meu pai foi ontem para um lugar desse. Ontem. E ontem eu recebi uma pergunta pelo WhatsApp assim, quem é que indicou o nosso residencial para você? É uma pergunta difícil, né? Eu gostaria de dizer, não, eu fui lá no site que os meninos da ETEC fizeram, foi lá que eu encontrei, mas só que não foi assim. Aí eu tive que responder. Dias procurando no Google um lugar, selecionei quase 100 lugares para poder visitar uns 30, para poder selecionar um. Olha o trabalho que eu escolhi. Então, eu acho que a relevância disso é muito importante, é grande mesmo. Uma coisa que eu senti falta aí, quando vocês trazem os residenciais, vocês têm algum tipo de comparativo, por exemplo, talvez não sei se vocês já viram sites que vendem equipamentos, que aparece assim, os equipamentos, memória, o que cada um tem, HD, o que cada um tem, então fazer alguns... como se fosse, eu lembrei até do grupo anterior, mas com os residenciais, porque, por exemplo, vou chutar aqui, tem piscina? Não, sim. Tem quadra? Não, sim. Porque assim a gente já vai selecionando tipo um filtro. Eu senti um pouco de falta de um filtro para selecionar, por exemplo, por zona.
por região, por... Como a gente vai fazer uma compra, a gente não seleciona a marca, preço que eu quero gastar, aqui também, eu acho que eu senti um pouco de falta disso, tá? São filtros de localidade. Tá, eu vi. Isso já foi bem bacana, E tá? essas informações que a gente colocou de cada asilo foi que eles deram pra gente. Então, pra gente ter uma descrição mais ampla, a gente precisava que eles entregassem pra gente, porque é muito difícil contar. Eles não atendem o telefone, eles não abrem pra qualquer pessoa, verdade. então fica mais difícil. E além do que, eles não, a maioria não passa informação no telefone, você tem que marcar uma visita, enfim, eu sei, é bem complexo. Mas se vocês quiserem levar essa ideia adiante, pensem que tem uma forma de ganhar muito dinheiro nesse sentido, porque não tem, tá? Outra coisa, gente, quando você faça um exercício daqui a, quanto tempo você tem? 20 anos, daqui a 70 anos. Como é que você quer chamar o lugar que você quer morar? De asilo, casa de repouso, casa de lazer, residencial. Como é que vocês querem chamar? Imagina que vocês estão daqui a 70 anos. Né? Então pensa que asilo é uma palavra hoje muito negativa. Casa de repouso é um pouquinho pior. Imagina a casa de repouso, gente. É o lugar que eu atuo. E eu visitei várias, que eu posso chamar de casa de repouso. Porque o idoso ele está lá sentado há horas. É repouso mesmo, não é fazer nada. Né? Então, eu acho que a ideia tem que mudar um pouquinho, modernizar. É residencial, é hotel para idosos, eles adoram. E eu fiz esse exercício com meu pai. Ele foi visitar e ele falou assim, eu adorei esse lugar, você pode me trazer amanhã? Aí eu, oi, não pai, falta um mês. Não, mas eu já queria ficar aqui. Olha isso, eu já queria ficar aqui. Então a ideia é muito boa, parabéns. Eu queria falar um pouquinho, o logo eu adorei. Só que eu acho que vocês não usaram muitas cores. Eu achei tão legal a paleta de cores, mas aí eu não vi isso na identidade. Faltou. Eu também não vi vocês colocaram o Photoshop e o Illustrator, é isso? Vocês fizeram o Illustrator. Eu fiz a logo e a tipografia do Illustrator. E a gente também tem o Photoshop para alterar algumas coisas. Tá, fotinhos, tá, tudo bem. Só dar uma ajeitada, que eu acho que falta um pouquinho de cor nesse logotipo, com a identidade que vocês apresentaram na paleta de cores, achei. Mas não tem problema, então muda a paleta de cores se vocês querem trabalhar com essa identidade. As cores estão bacanas, tanto uma quanto outras, mas aí precisa ajustar, tá? Deixa eu ver se... a gente comentou aqui, o Romeu, a ideia até foi do Romeu, de nesses residenciais, vocês fazerem, claro, se possível, um tour 360. Sabe aquele tour que você vai clicando e vai girando? Gente, é fantástico. Isso faz muita diferença para quem vai contratar. E outra coisa, quem contrata,